Boa noite, meu nome é Eliana, eu sou uma das ministras nessa casa. Boa noite você que nos acompanha na TV Rica. Um abraço especial para a Arine, para a Natália, que estão lá na Argentina. E para todos vocês que nos acompanham, Daniel, estamos te aguardando com muita ansiedade. Tem um pessoalzinho Tim lá, então nem se fala. E vamos lá essa noite, amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3. Amém? Tem uma atmosfera constrangedora nesse lugar, amém? Permite-se mergulhar nessa atmosfera e se envolver por ela. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 3. A palavra de Deus diz assim, Jesus ali está explicando Paulo ali está falando sobre Moisés e sobre Cristo. E aí ele diz assim, Jesus, a partir do verso 3, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa, diga comigo, toda casa é estabelecida por alguém. Amém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Diga comigo, eu sou a casa de Deus. Se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Eu tenho lido o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, e como me saltou aos olhos essa simples sentença, pois toda casa é estabelecida por alguém. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, diz a palavra. Ele foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés não foi fiel com a casa de Deus. Ele foi fiel em toda a casa de Deus. E isso ficou reverberando no meu espírito. E eu meditando nisso desde ontem. E o Senhor me levava a entender algo. Ao longo da história, quando você lê a palavra, quando você vai acompanhando a história do povo de Deus, você vai vendo que o Senhor foi estabelecendo pactos desde o Éden. Até Cristo, o Senhor estabeleceu pactos. E o Senhor me dizia assim, que cada pacto estabeleceu uma casa de Deus. Cada pacto que o Senhor firmou ao longo da trajetória humana, estabeleceu uma casa de Deus. E a palavra diz que, por exemplo, no Éden, o Senhor estabeleceu uma casa de governo. Ele outorgou ao ser humano, à humanidade, aos filhos, o governo da terra. Esse era o plano, esse era o desejo. E que foi ali desfeito, foi interrompido pelo pecado. Mas uma casa de governo, a casa de Deus, onde o governo de Deus se manifesta. Em Noé, uma casa de caráter. A humanidade corrompida, a humanidade perdida no pecado. Mas a palavra diz que Noé era um homem de caráter. Uma casa do caráter de Deus foi estabelecida a partir do pacto com Noé. E ele preserva Noé e a sua descendência, a sua família. Abraão como a casa de fé. A casa de Deus, a casa de fé, o pai da fé. Aquele que guardou a fé. Aquele que acreditou, ademais da sua circunstância, do seu corpo, do seu físico, da sua esposa, chamado pai da fé, uma casa de fé. E Moisés, a casa de lei. Moisés que estabeleceu a lei. Moisés que tirou o povo do Egito. Moisés que foi o libertador. Cada pacto uma casa de Deus. O pacto que eu e você vivemos estabelece uma casa em Deus. O pacto que eu e você vivemos estabelece uma casa em Deus. Qual pacto nós vivemos? Qual pacto Cristo veio trazer? O pacto eterno.
O pacto em que Deus prepara em Cristo uma casa eterna para nós. Esse é o pacto vigente. Esse é o pacto que eu e você somos chamados a viver. O pacto em que nós somos, como 2 Coríntios 5:1 diz, nós somos a casa de Deus. Como a palavra diz ali, Cristo, porém, como filho em sua casa. Qual casa? Somos nós. E aí o Senhor me chamava a prestar atenção na diferença. Quando Ele cita na palavra o pacto com Moisés. Porque Moisés estabeleceu esse pacto, essa casa, como servo. A palavra diz, Moisés era fiel em toda a casa, como servo para testemunha. Moisés estabeleceu a casa como servo, mas Cristo estabeleceu como filho. E aqui nós temos homens e mulheres que vivem um novo pacto. Homens e mulheres que já entenderam que são a morada de Deus, a casa de Deus. Que o Senhor não habita externamente, mas habita em nós. Mas você vive esse pacto como servo ou como filho? E o Senhor me levava a ver isso. A diferença de servo e de filho. Para nós caminharmos naquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. E qual a diferença de você viver essa casa em Deus? Ok, pastor, eu sou habitação, Deus habita em mim, Cristo é minha vida, eu tenho uma nova natureza que é Cristo em mim. Mas será que você está desfrutando disso e vivendo isso como filho ou como servo? Porque o servo, ele cumpre ordens. A palavra diz que Moisés foi fiel em tudo, como servo. A característica do servo é cumprir tudo aquilo que ele foi comissionado a fazer. Ele recebe ordem e ele cumpre. É o servo. O filho vai além. O filho, a vontade do pai é a vontade dele. Ele não cumpre apenas uma ordem. A vontade do pai se torna a vontade dele. Talvez para você começar a pensar nessa noite como você tem vivido esse pacto. Se como servo que cumpre. Eu cumpro as ordens, eu cumpro as determinações, eu leio a Bíblia, está me mandando fazer, eu vou obedecer. E talvez você faça. E a palavra diz que Moisés foi fiel, mas foi fiel como servo. E o nosso chamado é ser fiel, mas é como filho. O filho, ele não faz por obrigação, ele faz porque a vontade do pai consome a dele. E a vontade do pai se torna a vontade dele. Não é um contrato, não é uma obrigação. Um filho pode servir. Um filho pode caminhar servindo. Mas um servo não pode se tornar filho. Um servo não pode ser chamado como filho, porque ele é servo. Mas se você sai da condição de servo, se você entende que você é filho, você consegue servir com o coração do pai. Amém? O servo, ele não tem posse. Ele cuida das coisas de alguém, não é assim? O servo cuida daquilo que é de posse de outro. As coisas que você tem na tua vida hoje. O teu casamento, a tua casa, os teus filhos, o teu empreendimento, a tua família. Você considera a posse de quem? De outro? E que você está sustentando tudo isso como um fardo? Carregando esse casamento, carregando essa família, carregando o meu ministério, carregando essa empresa, carregando esse emprego. Não é meu, mas eu vivo essa vida. O servo não tem a posse. Mas sabe o filho? O filho é herdeiro de tudo que o pai tem. Então tudo que ele tem, ele entende que é do pai. E ele desfruta da herança. Ele entende que a família dele é do pai, é dele por herança. Que ele foi comissionado a cuidar. Ele entende que seus filhos são do pai, não são dele. E ele cuida com amor. Porque a vontade dele é agradar ao pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu pai. E eu não vou carregando fardos, eu vou desfrutando da herança do meu pai em vida. Porque Cristo já conquistou essa herança para nós. E aí eu sou esposa, e eu sou mãe, e eu sou ministra, e eu sou empreendedora, e eu sou funcionária. Eu desfruto da herança.
enquanto eu caminho por essa terra. Vocês estão entendendo? Faz assim quem está entendendo. Quem não está dormindo. Que carinha. Sabe, o servo, ele é estranho. O servo é uma pessoa que vem servir. Eu contrato, né? Eu trago. O servo não tem o DNA. Mas sabe o filho? O filho tem o DNA. O filho é feito à imagem e semelhança. Você tem o DNA de Cristo em você hoje. Você tem o DNA dele em você. Você não é mais estranho. Você é um com ele. O servo é um estranho que vem trabalhar, que vem cumprir. Você carrega, você é a imagem e semelhança do Pai. Servidão pode ter um início, um meio e um fim. Servidão pode ser por um tempo determinado. Na parábola dos talentos, o dono deu os talentos. E daí ele saiu por um tempo e depois ele voltou a resgatar. Foi por um tempo só a servidão. E aí o servo bom e fiel foi considerado bom e fiel porque ele multiplicou os talentos naquele tempo determinado em que ele foi chamado ali a servir naquele momento. Mas sabe, o filho é pela eternidade. É por toda a sua vida. Não tem nenhum dia que você deixa de sê-lo. Não tem nenhuma circunstância, não tem nenhum evento na minha e na sua vida que nos tire dessa condição de filhos. Não tem situação que nos tire da condição de filho. Mas se você faz como servo, o servo pode vir, mas também pode ir embora. Vocês entendem do que eu estou falando nessa noite? A casa que eu estabeleço, o pacto que eu estabeleço é como filho ou como servo. A casa que você estabeleceu é de filho ou de servo? Faça essa pergunta para você mesmo. E se você for comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo continua falando conosco assim, do 5, do 1 ao 4. E continua falando de casa. Continua falando de casa. E Paulo diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, diga comigo, nus. Pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo aqui nesses versículos, ele vai falando desse processo de sermos revestidos da nossa casa celestial. Paulo diz que quando essa casa terrestre, ela se desfizer, quando essa nossa vida, quando esse nosso corpo, quando essa vida bios aqui acabar, você pode pensar dessa forma, nós somos revestidos da casa eterna. Isso foi o que Cristo fez na cruz. Esse corpo, essa vida biológica, a vida da alma, dos pensamentos, dos relacionamentos, ela tem um prazo para acabar. Ela vai terminar. Mas esse corpo que é terrestre e imortal, ele foi revestido por algo que é eterno. Ele foi revestido pela vida de Cristo em nós. Você foi revestido pela eternidade. Nós fomos revestidos em Cristo pela eternidade. E o que tem que governar as nossas vidas, os nossos pensamentos, não é mais essa condição natural e terrestre, mas é aquilo que é eterno em nós. Diga comigo, eu preciso me revestir de Cristo. Paulo, quando ele fala que se a nossa casa terrestre se desfizer, ele está falando dessa vida bios, da vida do corpo, da vida da alma. E ele fala que essa vida, que nós temos a vida eterna, além disso. E eu quero refletir com vocês, trazendo isso para os nossos dias de hoje. No verso 3 ele fala
que nós seremos revestidos se formos encontrados revestidos e não nus. Ele diz que quando a nossa casa terrestre, ela se desfizer, não tem problema, nós estamos revestidos de uma casa eterna. Se formos encontrados revestidos por essa casa e não nus. E eu quero trazer isso para a realidade de hoje. Quando a casa se desfizer, tem um termo bem popular que a gente usa, né? Quando a casa cai. Não tem essa expressão, a casa caiu? Quando a sua casa terrestre se desfizer, eu quero trazer para essa realidade. E quando a casa cai? Sabe aquele momento que talvez alguns de nós tenhamos passado? E quando a casa cai? Quando a minha e a sua casa cai? Quando aquilo que é natural, quando aquilo que é circunstancial, quando aquilo que os nossos olhos veem, quando aquilo em que nós confiamos e nós podemos tocar, quando aquilo que nós podemos dar segurança, quando isso cai, como que eu e você somos encontrados? Nus ou revestidos de Cristo? Quando o problema vem, quando vem o desemprego, quando vem a crise, quando as nossas finanças já não suportam, não dão conta das nossas responsabilidades e compromissos. Quando os problemas com os nossos filhos vêm. Quando a situação no casamento vem. Quando a carência emocional vem. A você, meu amigo ministro, quando vem o fogo e prova aquilo que nós carregamos, e prova o nosso ministério. E aí não tem a nossa teologia, a nossa hermenêutica, não tem nada. Sabe quando o fogo vem provar as circunstâncias? Como que nós somos encontrados? Nus ou revestidos daquilo que é eterno? Sabe o que é a nudez? A nudez é aquela natureza que todos nós portamos. Aquela que nós cantamos, inimigos eu fui. É a natureza velha, é a natureza caída. É a natureza que habita em nós até o último dia dessa vida. Sabe quando a casa cai? Quando o dia mal chega? Como que nós somos encontrados? Nus, com a nossa natureza adâmica exposta? Ou essa situação nos encontra revestido em Cristo? E eu quero falar para você de 2 homens. Eu quero falar de 2 homens que a casa literalmente caiu. A casa deles caiu. Só que foram 2 reações. Foram 2 reações e foram 2 destinos. Vai comigo lá em 1 Samuel capítulo 13. Vamos falar de Saul. Vamos falar de Saul, o rei Saul. O povo queria um rei, Deus deu o rei, Saul. Capítulo 13, a partir do verso 8. E Saul estava lá, só para que você entenda, o exército inimigo cercando, o exército inimigo prestes a atacar, e Saul estava lá com todo o povo, aguardando o profeta que viria oferecer o holocausto, aguardando Samuel. E aí a partir do verso 8, imagina a situação, né? Todo o exército lá ao redor acampado, e Saul lá com o povo de Deus. E o profeta tinha que vir oferecer o holocausto para eles terem ali a bênção, né? A proteção do Senhor e ir contra o exército. Aí fica imaginando o povo, né? Povo crente, povo de Deus. Povo que não fala muito, povo tranquilo. Vocês já pensaram? Eu comecei a ler isso, comecei a imaginar. Mas aí, cadê? Olha o povo, olha o exército está vindo contra nós, não vai fazer nada, Saul, nós vamos morrer. O que será que eles falaram, né? O que será que quando a pressão vem, o dia mal, o que nós falamos? O que nós declaramos? Essa semana estamos diante de uma semana decisiva no nosso país. Tem um exército inimigo acampado. Temos palavras da parte do Senhor, o Senhor já deu a direção, já deu o comando. O que será que nós como povo, como igreja de Deus vamos falar? Qual a pressão que será que nós vamos trazer? Será que nós vamos vomitar a nossa alma e o desespero e a angústia? Ou nós vamos ser guiados pela voz daquele que habita em nós? Aquele povo estava pressionando Saul. O povo, já diz a palavra lá a partir do 8, diz assim, ó. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Olha, o prazo era de 7 dias e ele esperou.
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. O povo foi vazando. Na hora da pressão, o povo foi vazando, foi saindo, foi fugindo. Quem já experimentou situação assim na vida? Na hora da pressão, vazou todo mundo. Só ficou você, né? Vazou geral. E ficou você. Talvez o apóstolo Hélio já tinha experimentado, tendo a oportunidade disso também. Vaza geral, mas não ficou sozinho, tem sempre um remanescente. E o povo começou a sumir. E aí vamos ver o que Saul fez aqui. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Então disse Saul: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E aí Samuel perguntou: que fizeste? E respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Diga comigo: forçado pelas circunstâncias. Quantas justificativas nós usamos? Mas eu fui forçada pela circunstância. Mas as circunstâncias me obrigaram a tomar esse caminho. Mas as circunstâncias me apontaram esse caminho. Eu não estou dizendo que não tinha pressão. Eu não estou dizendo que o povo não estava ali criando toda uma situação. Mas o que eu estou dizendo é que Saul, diante da pressão, escolheu um caminho. O caminho da desobediência. O caminho de fazer do seu jeito. Foi uma escolha. Diga comigo: eu sempre tenho uma escolha. Ele teve uma escolha. O problema é que, além de fazer a escolha equivocada, ele ainda foi se justificar, dizendo que foi forçado pelas circunstâncias. Meu irmão, quando eu ministro, eu sempre gosto de ter isso vivo em mim. Para mim, de tudo que o Senhor conquistou na cruz, foi o meu direito e a minha capacidade de escolher. Nenhum de nós é mais refém dessa natureza caída. Nenhum de nós pode dizer mais: eu não consigo, eu não posso, eu não quero. A menos que você de fato não queira. Porque em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós saímos das trevas para a luz. Em Cristo nós somos livres do pecado. O pecado não nos governa mais. O pecado não dita mais o caminho que eu e você temos que seguir. As nossas emoções, as nossas vontades não determinam mais as nossas escolhas. Emoção é medo, emoção é pressão, emoção é angústia, emoção é tristeza, emoção é temor. Deixa eu te dizer, nós podemos até sentir tudo isso, mas isso não nos governa mais em Cristo. Todas essas questões não podem servir como serviram a Saul, movido pelas circunstâncias. A nossa carência, o nosso desejo, o nosso desespero, eles não nos governam mais. Cristo venceu cada uma dessas coisas e nos deu uma nova vida. Mas vamos ver Saul, forçado pelas circunstâncias. E aí você vai pensando: o que você já fez forçado pelas circunstâncias? Saul fez a escolha. E aí Samuel diz a ele, continua no 13: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. A nossa escolha, nós temos direito à nossa escolha. Mas cada escolha traz uma consequência. Aquele que poderia ter o reino dele confirmado para sempre, perdeu o seu reinado. Uma escolha e uma consequência. Qual a motivação
da sua e da minha escolha nesses dias? Qual a motivação da sua escolha em cada um dos desafios que você tem enfrentado? Nós temos o livre-arbítrio, o direito das nossas escolhas, mas você precisa entender que cada escolha trará uma consequência. E aí ele perde o reinado. E perde para quem? Vamos lá em 2 Samuel agora, no capítulo 12. Vamos falar de outro homem, vamos falar de Davi. Davi, que foi ungido rei no lugar de Saul. Davi, que assumiu o trono, para o qual Saul perdeu o seu reinado. E aí Davi passa por aquela situação que todos nós já conhecemos. O adultério com Batseba. O adultério enquanto os homens estavam na luta, enquanto o exército estava ali lutando, ele como rei vai tirar um descanso. Vai ficar descansado, como a pastora falou aqui. Não é ficar descansado. Davi foi ficar descansado. Esses não são dias para nós ficarmos descansados. Esses são dias para nós entrarmos no descanso do Senhor. O descanso do Senhor é uma pessoa, Cristo. Tem uma diferença entre eu entrar nesse descanso e Ele governar a minha vida, ou eu estar negligenciando e descansado. Não ter zelo daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, daquilo que eu escolho, são coisas diferentes. É tempo de entrar no descanso e não de ser negligente com aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas Davi entrou descansadamente. Os homens da batalha, ele ficou ali no palácio, e aí viu aquela mulher que não tinha outro lugarzinho para tomar banho, e foi lá na varanda, e aí todo mundo conhece a história, ele adultera com ela, mas ela era esposa do seu comandante, que estava lá lutando por ele, e ela é engravida, e aí ele tem uma brilhante ideia, e agora? Meu homem de confiança, adulterei com a mulher dele, ela engravida, brilhante ideia, põe na frente da batalha que ele vai morrer, e Urias morre. E aí a pobre viúva, ele resolve de forma surpreendente, vou casar-me com ela, eu sou o rei, estou honrando a vida de Urias. Toda uma situação milaborante para encobrir uma escolha. Às vezes nós fazemos isso, não é? Criamos situações para encobrir uma escolha. E usamos o argumento de Saul, as circunstâncias me impeliram a fazer isso. A minha história, e nessa circunstância você pode pôr tudo. Nós como ministros ouvimos tudo, mas essa é a minha história, pastora. Esse é o meu jeito. É só assim que eu sei fazer. Foi assim que eu fui educado. Foi assim que eu fui criado. Eu só sei fazer desse jeito. Cada escolha tem uma consequência. Mas é muito importante que nós saiamos daqui entendendo algumas coisas. Dentre elas, que ninguém mais é refém, nem de história, nem de passado, nem do seu jeito, nem de como você é. Porque Cristo nos libertou, nos deu uma nova vida, uma nova natureza, um novo jeito de pensar, um novo jeito de falar. E talvez as situações que eu e você passamos e que você acha que é o capeta ou o gepeto, como diz o Paulo, não são não, meu irmão, são Cristo provando no fogo para que saia de você a essência daquilo que é Cristo e que seja lançado fora aquilo que é mentira, aquilo que é a velha natureza que ainda reage, que ainda fala, que ainda é hipócrita. É ela. O fogo vai provar aquilo que é original, aquilo que é sólido, verdadeiro. Amém? E aí Davi, dentro desse contexto, tem essa brilhante solução. Matou e casou com Batseba. Ó, ficou tudo bonito, né? Tudo resolvido, só que não. Aí vamos lá no 12:7. Aí acontece assim, ó. 12, capítulo 7. O profeta vai até Davi. Dentro desse contexto, todo tranquilo, né? Acredito que todo mundo ali lamentando, Urias foi morto. E aí Natã, o profeta, chega. Então disse Natã a Davi. Ele vai contar uma historinha, né? Não, deixa eu ler aqui. Então disse Natã a Davi. Tu és o homem. Não, desculpe. Antes de falar a Davi, Natã chega e conta uma historinha a Davi. Ele fala, olha, tinham 2 homens... Tinha um homem muito rico e um pobre. Um possuía um monte de ovelhas e rebanho, né? E um possuía só uma cordeirinha. E ele amava tanto aquela cordeirinha, tão bonitinha, cuidava dela, dormia com ela. E aí veio um estrangeiro, sabe?
E aquele homem rico, cheio de ovelhas, com um rebanho grande, em vez de pegar uma dele e dar, ele pega aquela única cordeirinha do pobre e dá para esse homem. Natan conta. E aí Davi fica indignado, né? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E aí Natan diz a ele assim. Então disse Natan a Davi, no verso 7, tu és o homem. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do meu Senhor e as mulheres de teu Senhor, e em teus braços e também te dei a casa de Israel, de Judá, e se isto for a pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. E o Senhor, e Natan continuou falando de tudo que o Senhor fez sobre a vida dele. E aí vamos lá para o verso 13, para encurtar. Então disse Davi a Natan, quando Natan fala todo o erro dele, né? No 12 ele diz assim: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aí sabe o que Davi diz? Davi diz assim: pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Então nós temos um homem que quando a casa dele cai, quando ele tinha que obedecer, quando ele tinha que resistir à pressão, quando ele tinha que aguentar as circunstâncias, quando ele tinha que perseverar e conduzir o povo, a casa caiu. O que ele fala? As circunstâncias me moveram. E nós temos Davi, a casa de Davi caiu. O profeta chegou e trouxe à luz tudo que estava encoberto. E aí Davi tem uma atitude que demonstra em qual casa ele está firmada. E mesmo não tendo ali fisicamente conhecido a Cristo, essa é uma atitude do caráter de Cristo que vem trazer sobre as nossas vidas uma nova vida. Mas a primícia para isso é você reconhecer: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu sou esse que é inimigo de Deus, mas eu quero a tua nova vida, eu quero a tua vida em mim. E Davi age dessa forma. E Davi diz: eu pequei contra o Senhor. As circunstâncias que estão vindo às nossas vidas nesse tempo, elas têm nos encontrado como? Elas têm nos encontrado nus, insistindo em nos justificar pelas circunstâncias, nos justificar pelos nossos sentimentos, pelos nossos medos, pelo temor. É tempo de filhos maduros. É tempo de filhos maduros que não usam mais as circunstâncias como justificativa para o pecado, para o erro, para a mentira. Para profanar aquilo que é santo, que é você, que é o seu corpo, que é templo do Espírito. É tempo de uma igreja que não vai mais usar a circunstância política para movimentar algo a favor de si mesma, mas vai se pautar nessa verdade que é Cristo. E pagar o preço que for para estabelecer a vontade de Cristo sobre a terra. Quando a casa cai, como você se encontra? Qual dos dois reis se evidencia na minha e na sua vida? Diga comigo: eu sou rei sacerdote, rei servo ou rei filho? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não é assim? Davi sabia o que tinha para ele. Davi sabia o que o seu arrependimento geraria. Davi sabia o que o seu novo posicionamento podia gerar. E ele foi rápido em não argumentar. Eu pequei contra o Senhor. E sabe, quando eu preparava essa palavra, o Senhor me falava que nesse momento teriam pessoas que diriam assim: eu não estou pecando. Não é esse o meu caso. Eu não estou pecando, eu estou firme com Deus. Eu sei o que eu tenho passado. Eu estou em fidelidade, eu estou em santidade. E talvez não seja mesmo pecado. Mas talvez a sua nudez já seja a sua falta de fé. A sua desesperança. Talvez a sua nudez é quando Satanás vai soprando palavras a você. E você lá no fundo questiona: mas e se Deus falhar? Deus está falhando comigo. E o Senhor me dizia isso de uma forma muito forte. Que a algumas pessoas custa declarar essa canção que diz: Deus é bom.
Deus é bom. Porque não estão olhando para aquilo que é eterno. Estão olhando para as circunstâncias que atemorizam. Estão olhando para a circunstância que traz medo. Estão ouvindo a voz do inferno que diz que você não vai conseguir, que diz que você não vai passar disso. E custa, o Senhor me dizia isso muito claro. Diga a eles, eu sei o quanto custa você declarar que eu sou bom. Mas eu vim nessa noite para dizer a você, Ele é bom. Ele é maior que toda circunstância. Ele é maior que a voz do inferno que tem falado a tua vida. O testemunho desse casal aqui diz disso. Diz de um Deus que é bom. Diz de um Deus que contempla a verdade. Quantos viram o testemunho do Marcelo e da Gislaine na TV Rica? Se você não viu, vá atrás. Tem um testemunho essa família, tem uma história, tem uma construção. Tem um homem que não tem uma vida com Deus e vai construindo e vivendo o seu sacerdócio. E vai sendo cuidado, e vai sendo apontado, e vai sendo orientado. Tem uma esposa junto. Deus é bom, Ele é real, Ele vive. Mas você e eu precisamos nos posicionar. Não são as circunstâncias. Não podem ser as circunstâncias. E eu falo com autoridade nessa noite. Circunstância nenhuma pode paralisar você. Nenhuma circunstância pode paralisar as nossas vidas, a menos que você queira ou permita. E aí você pode arranjar todas as desculpas como Saul fez. As circunstâncias me apontaram para isso. Mas eu escolho a resposta de Davi. Eu escolho a resposta de Davi. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Senhor, eu estou com a minha fé abalada. Eis-me aqui com os braços bem abertos. Eu quero ser renovado nessa noite. Eu quero ser vivo nessa noite com o Senhor. Eu quero que aquilo que está morto em mim, a opressão, o medo, essa voz mentirosa caia por terra. Eis-me aqui. Quando a casa cai, a ansiedade, a aflição, a murmuração. E talvez você diga nessa noite, pastor, eu estou nu diante de Deus. A minha casa caiu tem um tempo, e eu estou nu. Quem fala é a minha velha natureza. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu não conheço a tua história, mas Ele conhece cada milímetro do seu corpo. Você é filho. Sabe as minhas filhas diante de mim? Elas falam até que eu sou chata. A adolescência agora faz assim, né? Antes você era ó concurso. Agora você de vez em quando você é chato. Nossa, mãe, você é chata. Sabe por quê? Porque filho não tem reserva. Filho não vem maquiado. Filho, ele vai inteiro, ele fala, ele mostra quem ele é para o pai. Sabe essa noite de você dizer, eis-me aqui, eu estou nu e quero ser revestida daquilo que é eterno, daquilo que eu já porto, daquilo que já está em você, não está fora. Você não vem aqui receber algo, você vem ativar algo que você já carrega. E que talvez essa voz mentirosa que tenha falado a tua mente, tem sucumbido, tem abafado o som de quem você verdadeiramente é. E talvez você está que nem Saul, acuado pelo medo. Mas essa é a noite de você ser revestido daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro em você, daquilo que gera esperança, daquilo que te sustenta no dia mau, daquilo que só você e Ele à noite no travesseiro, e você sabe quando Ele está ali com você, e quando Ele te consola, e você sabe, Ele é real, Ele vive. Quando você vê cada pequeno detalhe que Ele faz na sua vida, essa é uma noite de ser revestido pela esperança do Cristo que nós carregamos, amém? Mas tem um processo para você ser revestido, porque a nudez ela aponta para um lugar, ela aponta para a cruz. Cristo não morreu daquele jeitinho, com aquele paninho, não, é nu, né? Exposto. Você já parou para pensar um segundinho, que a gente vai ler na palavra? O Filho de Deus, um judeu, exposto, nu, diante de todos. A cruz é um lugar para nós sermos incluídos, como nós temos aprendido. Talvez a nudez que você tenha chegado nessa noite
que representa a forma como você tem respondido e vivido as situações, as desculpas, as justificativas. E agora você se sente nu. E eu quero falar com muito temor aos meus amigos ministros, porque o Senhor falava isso comigo. Porque em alguns momentos eu também me sinto nua diante do Senhor. Porque quando o fogo vem e prova, quando o fogo prova, meu irmão, é a verdade que é Cristo que tem que nos sustentar. Não tem dialética, não tem hermenêutica, não tem o quanto a gente prega, o quanto a gente discipula, não tem o quanto a gente é bom. O fogo prova aquilo que é verdadeiro. E ele consome tudo que é palha e madeira. Então talvez eu não sei você, mas eu sim. Mas eu tenho entendido isso, que a minha nudez é para gerar vida, porque a minha nudez aponta para a cruz. E quando eu vou à cruz, a cruz tem morte, mas depois dela tem ressurreição e tem vida nova. Então naquilo em que eu me sinto nua diante do Senhor, eu vou à cruz e Ele me reveste da vida dEle. Esse é o nosso chamado. Não é esconder a nossa nudez, mas é levá-la à cruz, para que se cumpra o que Cristo fez. Onde todo pecado, toda natureza é crucificada, mas uma nova vida é ressuscitada em Cristo. E talvez nós ficamos segurando essas coisas, talvez nós ficamos brigando com elas, talvez nós ficamos que nem Davi. As circunstâncias, pastora, mas as circunstâncias, você não conhece a minha circunstância, você não sabe como eu sofro, você não sabe o que tem se abatido sobre mim. Essa foi toda a minha história, essa é a minha única oportunidade. Ei, saia desse lugar de Saul. Vem para o lugar como Davi fala. Uma casa edificada na verdade que é Cristo. Aonde nenhuma circunstância pode falar mais alto do que aquilo que você carrega. Mas essa é uma noite que muitos de nós teremos que levar a nossa nudez à cruz. Onde nós teremos que expor a nossa nudez na cruz. A cruz não é substitutiva, a cruz é inclusiva. O processo de cruz é um processo que nós somos chamados a viver todos os dias. Você quer ver um exemplo? Dentro do casamento. Sou casada. Como o processo de cruz se dá todos os dias. Como eu e meu esposo temos que morrer naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, no nosso jeito de fazer, no nosso jeito de responder. E aí eu morro para o velho, para o que é contaminado, para o que é separado de Deus. E eu passo a responder, a falar, a amar, a tratar a situação com a natureza do Cristo que habita em mim. Com verdade, com respeito, com amor. Não é mais o que eu vivi com os meus pais, não é mais um modelo de casamento que eu tive ou não tive no meu passado, mas é agora a verdade de Cristo que habita em mim, que vai ditar a esposa que eu sou, o marido que você é, o sacerdote que você é. Homens, o Senhor me falava disso, de homens que têm estado como Saul. Porque você não vive seu sacerdócio? Porque a situação me caminha para isso. Porque o meu trabalho. Porque as minhas atividades. Aquilo que é verdade tem que ser provado pela cruz. Isso é uma mentira. O Senhor estabeleceu você, homem, como sacerdote da tua casa. E tudo que você precisa para ser esse sacerdote, se você não viveu com seus pais, se você não aprendeu, se você não teve referências, o Cristo que você carrega contém todas as coisas para que você seja o sacerdote segundo o coração dele. Saia desse lugar de Saul. As circunstâncias me empurram. Mulher, saia desse lugar de Saul. Mas é o meu gênio, é o gênio ainda. O gênio, gente, ficou na libertação. Quem não fez tem que fazer. É o meu jeito, é o meu temperamento. É a minha TPM. Saia desse lugar de Saul, em que as circunstâncias me obrigam a ser desse jeito. Esse lugar é cômodo. Sabe por quê? Nesse lugar não tem nudez. Mas deixa eu te falar, se não tiver nudez na cruz, não tem ressurreição. Você pode viver o resto da sua vida aqui, com esse traço te roubando.
roubando de uma vida plena, num casamento pleno. E aí sabe o que aconteceu? Saul perdeu o reinado. Saul não olhou para mais nada, olhou para a situação, olhou para aquilo que ele temia. A história de Davi também teve uma consequência. E o Senhor me falava disso. Saul reconheceu imediatamente: eu pequei contra o Senhor. Mas custou o descendente dele. Custou a descendência, o filho que ele teve do adultério com Batseba, ele morreu. Sabe, a minha e as suas escolhas, as nossas escolhas, elas custam muitas vezes a nossa descendência. A nossa escolha em permanecer. A escolha da igreja no Brasil em permanecer em certos lugares e nos mesmos lugares tem custado descendente, tem gente morrendo, tem gerações morrendo, tem gerações se corrompendo, porque a igreja tem escolhido há anos permanecer num certo lugar em que as circunstâncias nos encaminham para aquilo. As minhas circunstâncias denominacionais me encaminham para essa tomada de atitude. E a igreja do Senhor tem sacrificado os seus descendentes. Mas eu não sei você, meu irmão. Mas nessa noite o Senhor quer levantar um povo que não negocia. Um povo que segura, um povo que aguenta. Um povo que sabe em que está firmado. E o primeiro passo nessa noite é você vir e se expor. E trazer não diante de homens, mas diante do Senhor. Aquilo que precisa passar pela cruz. Amém? Coloque-se de pé. Mas não disperse, não ande. Estamos diante de dias decisivos. Deixa eu falar para você. Olha aqui comigo. A casa caiu no Brasil. Não caiu? E o que foi encontrado? A casa caiu no Brasil. E como a igreja foi encontrada? Nua ou revestida daquele que é a vida? Ou revestida de Cristo? Essa noite o que nós vamos fazer é algo que vai além das nossas próprias vidas. Essa noite eu queria que você me ajudasse a clamar e a revestir não só a tua vida, mas a revestir essa nação daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, do Cristo. Começa pela sua vida, pela minha vida. E isso toma essa nação. Uma nação que foi encontrada nua na tua igreja, mas que diz assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, e eu quero me revestir daquilo que é eterno. Eu quero me revestir da verdade que é Cristo. Eu quero me revestir da tua vontade. Eu não negocio, eu não troco, eu não me vendo. Começa na minha e na sua vida, e se multiplica essa nação. Sabe, Paulo falou algo intrigante. Paulo fala que, enquanto no corpo ausente do Senhor, por fé e não por vista, precisando deixar o corpo e habitar em Deus. Diga comigo assim: eu preciso deixar o corpo, essa carne, essa vontade, esse desejo, que eu não meço nada, não me importam meus filhos, não importa a minha esposa, não me importa meu marido. Não me importa o que eu estou construindo como relacionamento. O que importa é a minha carne, é a minha vontade, é o meu desejo. O que motiva um corrupto? Eu não consigo, eu não tenho nem inteligência, eu acho, para dimensionar os valores numéricos. Eu não sei, de verdade. O que motiva uma pessoa a um nível de corrupção em que não importa mais nada? Meu irmão, é disso que nós estamos falando. E talvez você diga assim: não, mas eu não, pastora. Mas as nossas corrupções diárias. As nossas corrupções diárias, em que não nos importa mais nada. Fulano, você já foi ministrado, você já foi liberto, mas não importa mais nada. É o meu eu. Não é essa igreja que vai viver o que o Senhor tem. E é por isso que hoje nós vamos nos revestir daquilo que é eterno. Nos revestir daquilo que já está em nós. Efésios diz que nós temos que crescer à estatura do varão perfeito. Sabe o que é crescer? O crescimento é de dentro para fora. O corpo cresce em si mesmo.
Você é corpo de Cristo, mas você tem que escolher sair desse corpo para se encontrar no corpo daquele que é o cabeça. E quando eu estou como corpo daquele que é o cabeça, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não me interessa a minha vontade, já não interessa o meu desejo, mas é Ele em mim. Amém. Deixa o seu eu, deixa o seu jeito, deixa a sua história. Deixa de responder às situações através de Adão. Manifeste o Cristo que você carrega. Ande por fé e não pelo que você vê. Eu queria convidar à frente aqueles que desejam nessa noite ser revestidos. Talvez não toda a sua vida, talvez o Senhor tenha falado áreas específicas, como o Senhor falou comigo. Áreas em que nós precisamos ser revestidos daquilo que é eterno, daquilo que é a verdade em nós. Áreas em que a mentira e os enganos de Satanás têm sido maiores do que a verdade que nós carregamos. E eu queria te convidar a vir rapidamente aqui à frente, nós vamos orar com você. Você que entendeu nessa noite que tem que ser revestido. E eu quero falar com pessoas que têm clamado pela nação. E que entenderam que essa nação tem que ser revestida nessa semana. Revestida daquele que é Cristo, daquele que é a verdade. Revestido pela verdade que é Cristo. A igreja do Senhor tem que ser revestida pela verdade nesses dias. A igreja do Senhor tem que ser revestida por aquilo que é eterno, inegociável. E eu queria fazer uma outra oração. Você que está aqui na frente ou lá atrás, e você que veio aqui a primeira vez, tem um primeiro passo em que você dá. Tem um passo em que você diz assim: eu quero a vida de Cristo habitando em mim. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Isso não faz de você crente nem evangélico, fique em paz. Isso te faz filho. Isso faz filho e faz você dizer assim: chega de fazer do meu jeito. Senhor, eu pequei contra ti, mas a partir de hoje eu quero a tua vida em mim. Se você deseja fazer essa oração, se você nunca fez, dê um aceno para mim. E um ministro vai orar com você. Alguém? Alguém na igreja? Não? Amém. Então o negócio é com a gente aqui. Eu queria pedir que a adoração nos ajudasse. Queria convidar você a fechar seus olhos, você que veio. Pedir aos ministros que estejam aqui na frente. Mas que você que veio aqui, traga à memória isso. Traga aquilo nessa noite que precisa ser revestido em você. Traga aquilo em que você tem se encontrado nu. Deixa eu dizer uma coisa para você. E para você que ficou aí atrás e talvez não tenha tido ousadia suficiente. Porque o Senhor me diz que tem. Sabe, é preciso bastante ousadia para você chegar com a sua nudez diante do Pai. E para você reconhecer: Senhor, eis-me aqui. Porque a nudez em Cristo, ela não é para te acusar, mas é para te revestir de algo novo. A nudez dele é para que você seja coberto por algo novo. Não é para te acusar, não é para apontar um dedo, mas é para dizer: eu tenho vestes novas, eu tenho vestes novas, eu tenho um novo caminho, eu tenho um novo jeito de agir, eu faço nova todas as coisas. Esse é o lugar que nós encontramos quando nós vamos à cruz. A cruz não veio para nos condenar, ela veio para nos apontar algo novo, ela veio nos libertar. Seja livre nessa noite. Você que está oscilando em vir, seja livre nessa noite. Dê um basta nisso, porque o Senhor disse que as más notícias cessaram. Mas se você continua nessa natureza, a má notícia chega. Liberte-se nesse dia. Ele é teu Pai, Ele te conhece. Eu queria que você abrisse os seus braços enquanto os ministros fossem orando com você. Se desligue de tudo, é você e Ele.